Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falando sobre período composto por coordenação e por subordinação. Então vamos lá vamos aprender esse conteúdo. Primeira coisa, você sabe o que é frase, oração e período? Cada uma dessas? Então se você não sabe, vamos aprender agora. Se você não lembra, vamos relembrar. Se você já sabe, só vamos reforçar então. Vamos lá. Frase é o enunciado que tenha sentido completo. Então todo enunciado com sentido completo é o que nós chamamos de frase. E aí, independente se ele tem uma palavra, se ele tem várias, não importa. O que importa é que ele tenha sentido completo. Juntar palavras de formas desconexas que não formem sentido não é uma frase. Ele só será uma frase se ele reunir palavras ou tiver uma palavra que seja ou duas, mas que aquele composto forme um sentido, dê um sentido completo, tá? Ele se inicia na letra maiúscula, ela se inicia na letra maiúscula e vai até o ponto, que pode ser o ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Então, como exemplos, temos aqui, ó. Bom dia, tudo bem, calma, socorro. Você vai ver que aqui, às vezes, ó, tem uma palavra só, mas ele tem sentido completo. Ele não necessita de mais. Então, se ele tem o sentido completo em uma palavra, bastou. Em duas, como tem aqui em cima, tudo bem. Desde que ele tenha sentido completo, estabelece sentido completo, é uma frase. Então, o que é então a oração? A oração é enunciado que tenha verbo. Ué, professor, então a oração ela não é uma frase? Sim, ela é uma frase. Mas para ser oração, tem que ter verbo. Que leva a te dizer o seguinte: toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Seria como te dizer: toda mulher é um ser humano, mas nem todo ser humano é uma mulher. Então, nós temos que pensar o seguinte: para ser oração, tem que ter verbo. Não tendo verbo, ele será uma frase nominal, como a gente fala. Tendo verbo, será chamada frase verbal e aí passa automaticamente a se chamar oração, tá bom? Então, exemplo: a mãe pediu ao filho um bom comportamento. Tem verbo aqui, tá vendo? Ó, pediu. Então, isso é o que? Uma oração, tá? A reunião começará às 19 horas. Tem verbo, tá vendo? Então, é uma oração. Então, essa que é a questão. A frase, ela tem que ter sentido completo, indiferente se tem verbo ou não, tá? Agora, a oração só será oração se tiver verbo. Agora, se tiver verbo, a oração também automaticamente ela passa a ser o que? Um período. Então, o que é período? Primeiramente, é preciso entender que toda oração ao mesmo tempo é um período, tá? Pois ambos trabalham com verbo. A única questão aqui é que o período é mais simples de você entender num certo conteúdo, e a oração ela parece que é mais extensa, porque ela vai se desdobrar em outras coisas que nós vamos ver em outras aulas. O período, por exemplo, ele só se classifica de duas formas. Vai se desdobrar em outras, mas ele é um pouco mais simples, tá? Mas você tem que gravar isso. É oração, é porque tem verbo. Então, se é oração, porque tem verbo, passa a ser automaticamente período, tá? E esse período ele é classificado como? Como é classificado o período? O período pode ser classificado em dois tipos: período simples e período composto. O que é o simples? Quando ele possui apenas uma oração. E entenda por oração, tem um verbo, tem dois verbos, calma lá. Cuidado com as locuções verbais. O que são locuções verbais? Você lembra? Quando você tem dois verbos fazendo uma função, em que um precisa do outro para desempenhar aquela função. Vou dar um exemplo. E ele foi correr. Eu tenho dois verbos. Eu tenho foi e tenho correr. Só que você vai ver que o foi depende do correr e o correr depende do foi. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução verbal. Quando acontecer a locução verbal, você não conta como orações diferentes, como duas orações. Por exemplo, foi uma oração e correu outra oração. Não, você conta as duas como uma, porque uma tem independência sintática da outra. Então o que você faz com a locução verbal? Conta como uma oração. Só um adendo nisso. Então se tiver uma oração, período simples. Se tiver mais de uma oração, passa a ser período composto. Duas orações, três, quatro, não importa. Passou de uma, passa a ser composto. Beleza? Então coloquei aqui de exemplo, ó, período simples. A mulher percebeu o erro na digitação. Percebeu, ó, tem uma oração, então é período simples. Os colegas saíram às 18 horas. Ó, só um verbo, só uma oração, então é período simples também, tá? Quando que será composto? Quando possuir mais de uma oração. Exemplos, ó, os legisladores votaram e aprovaram o projeto. Tá vendo? Tem duas orações, uma não depende da outra. Não tem dependência sintática da outra. Então o que eu faço aqui? Eu conto como duas. Então, se tem duas, é o que? Período composto, tá? Ezequiel pediu a palavra, ó, primeira oração, mas foi interrompido logo. Coloquei aqui de propósito já para vocês verem. Ó, essa é uma locução verbal.
O foi depende do interrompido, o interrompido depende do foi. Então você não pode contar como oração, duas orações. Você não pode contar como orações separadas. Eles são a mesma oração, tá? Porque um depende do outro. Então eu tenho uma oração aqui no pediu e uma oração aqui no foi interrompido, que é uma locução verbal. Sendo duas orações, eu tenho um período composto. A irmã brigou, ó, primeira oração, gritou, segunda oração, e chorou, terceira oração. Muito nervosa. Então vejo que não há dependência sintática entre esses verbos, tá? Então o que eu tenho aqui? 3 orações, então logo é período composto. O jornal expôs o assunto e na internet se discutiu. 2 orações, ó, expôs e discutiu. Período composto. Josemar vai conversar, ó, locução verbal, porque vai precisa de conversar, conversar precisa do vai. Vai expressar o sentido aqui, tá? Então é a locução verbal, conta como uma oração, conforme eu falei, tá? Josemar vai conversar conosco, primeira oração, o que foi explicado na semana passada, ó, foi explicado, outra locução verbal. Então foi precisa do explicado, explicado precisa do foi. Então há uma dependência sintática. Então o que eu faço aqui? Eu conto como uma oração. Então uma oração aqui e outra oração aqui, 2. Então logo é período composto, tá? E aqui eu coloquei aqui no esqueminha, depois você dá um pause, ó, frase, né, que é a comunicação. Ela pode ser verbal, se tiver verbo, pode ser nominal. Tá? Não necessariamente precisa ter verbo. A oração não, ela precisa ter verbo, tá? Tendo verbo, claro, ela vai passar a ter o predicado. E esse predicado é verbal, nominal ou verbo nominal, que nós veremos na aula de predicado, se é que você já não viu. O período, né, oração, logo ela passa a ser período, que é a comunicação completa, e esse período pode ser simples, conforme eu falei, se tiver só uma oração, ou composto se tiver mais de uma oração, tá? Simples, uma oração, composto, mais de uma oração. Agora, a classificação do período composto. Tá, já sei que ele é simples e já sei que ele é composto. Mas e quando ele for composto? Ele tem classificação? Tem. Ele pode ser de 2 tipos. Período composto por coordenação, que aí acontece quando houver independência sintática entre as orações. Então eu vou ter mais de uma oração, mas essas orações não dependem sintaticamente uma da outra. Então são classificadas em 5 tipos. Trouxe aqui para você ver. Ó, nós temos aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditiva, lembra da matemática, adição. Seria mais ou menos assim. Sua mãe fala assim, olha, você busque trigo. Ela te mandou fazer quantas coisas? Uma. Quantas orações tem? Uma. Então ela está te indicando uma ação para você fazer. Você busque trigo. Agora, se ela quiser te mandar fazer mais outra coisa, uma adição, então ela vai ter que usar uma conjunçãozinha, que é essa daqui, ó, o e, tá? Porque ela está fazendo uma afirmação. Então ela vai falar, você vai buscar trigo e visite sua tia. Então você tem 2 coisas para fazer. Mas para acrescer, para adicionar, para somar mais uma ação que você tem que fazer, ela vai ter que usar a conjunção e. E aí ela coloca, e visite sua tia. Então aí, veja bem, quando você for fazer afirmações, você vai usar a conjunção e, tá? Nas afirmações. Se você vai usar negações, então você usa o nem. Então ela fala, você não vai buscar trigo, nem visite sua tia. Então ela está negando, você não fazer nenhuma das 2 coisas. Tá certo? Então aí são aditivas. É algo mais algo. Então nesse caso, se for afirmação, use o e, e na negação use o nem. Mas lembre-se, é uma adição. Coloca-se uma ação e adiciona-se outras ações. Poderia ser outras. Vá buscar trigo, visite sua tia, passeie no parque, compre não sei o que lá, e assim vai, entendeu? Então pode ser várias ações. Só que você vai entender que não há dependência sintática. Ele só está somando ali ações que devem ser ou feitas ou não feitas. Exemplo, Ana almoçou. O que acontece? Posso parar aqui, ó, não posso? Ana almoçou. Só que aí eu quero adicionar outra ação que ela fez. Então, é uma aditiva. E sendo aditiva, eu quero acrescer, quero adicionar, quero somar outra ação dela. Então, eu vou usar o e, porque é uma afirmação. Ana almoçou e saiu. Ó, somei, adicionei outra ação que ela fez. Então, eu vou usar o e. Por isso, é aditiva, tá? Porque eu usei o e. E não há dependência sintática entre as orações, entre o almoçou e o saiu. Outro, Ana não almoçou, agora é uma negativa, tá? Nem jantou. Então ele está colocando 2 ações que ela não fez. Só que mesmo assim não há dependência sintática. Por quê? Ó, Ana não almoçou. Posso parar aqui, se eu quisesse.
Só que aí eu quero adicionar outra ação que ela também não fez. Então eu vou usar o nem. Nana não almoçou, nem jantou. Então vai crescer crescer outra oração, ficando duas orações, por isso período composto. Mas é aditivo por isso. É algo mais algo. Ou mais algo, outras coisas, quer dizer, né? Beleza? Adversativo, o próprio nome diz, adversário. O que é adversário? Que é contra. Então você está vindo com uma ideia, você vem com outra ideia no outro sentido. Então isso é uma adversativa. São iniciadas principalmente por mas, porém, todavia, contudo, no entanto, tem o entretanto, tem outros aí, né? E exprimem contrastes, oposição e ideias. Então você está indo a ideia num sentido, aí você vem com outra. Mas não há dependência sintática, tá? Então, você está vindo com ideias adversárias. Você não está somando ideias aqui não, você está vindo com ideias contrárias mesmo, tá? Adversários. Então vamos lá. Ana almoçou. Posso parar aqui? Posso. Já vimos ali que pode. Só que agora eu vou vir com uma ideia contrária. Bom, se a Ana almoçou, ela deve ter jantado. Não. Aí eu venho com uma ideia contrária, ó. Ana almoçou, mas não jantou. Estranho, né? Mas aí você vai colocar alguma ideia no sentido contrário. Tá? Então, por exemplo, Ana não almoçou. Se não almoçou, a ideia é que ela também não jantou. Mas eu venho com uma ideia contrária. Porém, jantou. Então isso é uma adversativa. Tá? Mas não há dependência sintática. Eu poderia parar aqui, ó. Ana não almoçou. Eu poderia parar aqui, sem problema nenhum. Tá? Próximo, alternativa. O próprio nome diz. Ele apresenta alternativas. Tá? E aí vai usar o ou vai usar o ou, ora, e exprime exclusão ou alternância. Por quê? Às vezes ele pode alternar, apresentar alternativas, mas às vezes ele pode apresentar alternativas, sendo que a escolha de uma exclui a outra. Por exemplo, aquele casal de namorado, ou você muda ou eu largo de você. Então não tem jeito, a escolha de uma exclui a outra. Agora, existem as opções, coloca as duas e você vai escolher e fica à vontade. Por exemplo, você quer pizza ou quer lanche? Então você vai colocar duas opções, tá certo? Então, por exemplo, ó, diga a verdade, ó, posso parar aqui, tá? Diga uma oração, posso parar aqui. Mas eu continuo apresentando uma outra alternativa, ó, diga a verdade ou sofra, ó, outra oração, as consequências. Há dependência sintática entre diga e sofra? Não, não há, porque eu poderia parar por aqui. Só que aqui, quando eu uso ou, eu apresento alternativas. Então, nesse caso, eu tenho um período composto por coordenação alternativa, tá? Agora, não é para somar, adicionar, e também não é no sentido contrário, né? O bêbado ora chorava, posso parar aqui. Se eu falasse o bêbado chorava, posso parar, tá? Mas aí ele vai apresentar alternativas do que ele fazia. Ó, o bêbado ora chorava, ora ria. Então ele apresenta alternativas do que ele apresentava, do que ele, dos acontecimentos com ele. Então ele vai usar o ora, tá? Conclusiva, o próprio nome diz, apresenta uma conclusão, traz uma ideia e dela se conclui algo. Então, ó, são indicadas principalmente por logo, portanto, e às vezes até o pois, né, que é depois, quando vier depois do verbo, e exprime conclusão. Seria como falar assim, não tem aula, logo a escola está fechada. Não, conclusão. Né? Eu saí, logo a casa está vazia. Então eu apresento uma ideia e dela eu tiro uma conclusão em seguida. Tá? Então vamos lá, ó. Ana almoçou de novo, ó, posso parar aqui, mas não quero parar, quero tirar uma conclusão. Tá? Ana almoçou, logo a conclusão, não tem mais fome. Poderia ser, Ana tomou a água, logo não tem mais sede. Ou eu posso falar, choveu, logo ficou tudo molhado. Ou, portanto, ficou tudo molhado. Você pode usar essa conclusão. Ana almoçou bem. Então, ó, veja, eu posso parar aqui se eu quiser, tá? Mas eu concluo. Portanto, está satisfeita. Então, a conclusão dela ter almoçado bem é que ela está satisfeita. Por fim, explicativa. São iniciadas principalmente por que, porque, pois e pois, que exprimem motivo ou razão. Explicativo, o próprio nome diz, é quando você está explicando algo. E aí você pode usar o que, o porquê, o pois, sim, ou por quanto, né? Não usa muito mais. Mas quando você está explicando, por exemplo, sorria, posso parar aqui? Posso. Mas ele vai explicar por que deve sorrir. Sorria que você está sendo filmado. Poderia colocar o porquê? Pode. Sorria porque você está sendo filmado. Ou sorria pois você está sendo filmado. Mas de toda forma, sendo filmado, uma locução verbal, não depende de sorrir. E aqui ele está explicando por que deve sorrir, tá? Ana chorou. Posso parar aqui? Posso.
Mas eu quero continuar e explicar por que ela chorou. Porque seus olhos estão, ó, a outra oração, vermelhos. Tá? Então aí eu acabo explicando. E eu tenho um outro tipo. Então o período composto por coordenação, elas não dependem sintaticamente, tem só aqueles 5 tipos. O composto por subordinação, elas têm uma dependência sintática. Então as orações vão depender uma da outra. Não vai ter jeito. Só que elas são 3 tipos, né? Que vão se desdobrar em muitas outras. Subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. E eu prefiro deixar para outra aula, porque senão vai tomar muito tempo e não tem como. Isso aqui tem que ser uma aula só para cada uma dessas, tá? Então eu coloquei aqui para você, coordenação é quando as orações são sintaticamente independentes entre si. Não há dependência entre as orações ali na frase, ó. Recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso. Poderia parar aqui, ó. Já tenho recebi, tem uma oração, posso parar aqui. Daí ele vem com uma ideia contrária, adversa. Ó, mas é dinheiro limpo. Tá? Então o aqui é outra oração, mas não depende do recebi. Então eu tenho uma coordenação, período composto por coordenação, e aqui no caso uma adversativa. O que eu tenho aqui na subordinação? Ó, quando as orações são sintaticamente dependentes entre si. Você vai ver que uma depende da outra. Ó. Te paguei nessa hora, ó, eu paguei a oração, mas aqui não dá para parar. Ó. Te paguei nessa hora, mas para quê? Para evitar engarrafamento. Então o evitar aqui entra como outra oração, só que o evitar depende do paguei. Só que o paguei é a oração principal, nós vamos ver depois na subordinação, e evitar é a oração subordinada. Nós vamos trabalhar com essa ideia de oração principal e subordinada, igual no quartel. Quem é o principal ali, o maioral, e quem que é o subordinado, quem está abaixo, tá? Coloquei aqui, tá? Mais uma vez, o período composto não tem relação sintática entre si, apresenta orações independentes. E período composto por subordinação, quando há uma relação de dependência sintática entre as orações. Comprou e leu o livro. Então eu poderia parar aqui, ó. Comprou o livro. Pronto, acabou. Mas eu quero falar comprou e leu o livro. Ó, coloco aqui uma aditiva. Então é período composto por coordenação. Porque o comprou não depende do leu. Descobrimos que ele mente. Ó, descobrimos. Posso parar aqui? Não, quero saber o que ele descobriu. Então descobrimos é uma oração, mente é outra oração. Então esse período é composto por subordinação, porque há dependência sintática entre descobrimos e mente. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até mais. Fique com Deus.